podcast da revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Eu sou Arthur Freire. Eu sou a Dioxiane Moura e no episódio de hoje estão conosco aqui a professora doutora Paula Carina de Araújo, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. E também nosso colega aqui, mestrando e pesquisador de práticas em ciência aberta nos periódicos de Angola, Vivaz Bandeira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada. E para a gente iniciar, a gente gostaria de saber, de vocês, o que é a ciência aberta e por que essa é uma prática tão importante. Então, a ciência aberta é um movimento mundial que visa especialmente a abertura de todo o processo científico, desde a sua concepção, então quando nós iniciamos uma pesquisa, até a sua divulgação. Isso vai passar pela gestão dos dados, vai passar pelas questões éticas e por isso quando nós falamos de ciência aberta a gente está falando também de transparência de todo o processo científico. Então, a ciência aberta é justamente esse movimento, como a professora Paula falou, é um movimento que propõe um modo novo, um jeito certo de fazer ciência, certo? Na minha opinião. Um modo novo de fazer ciência que consiste na abertura de todo o processo de produção, circulação do conhecimento científico, visando a que ele seja mais transparente, mais democrático, participativo, colaborativo, e também que possa se abrir a outras formas de conhecimento que não o conhecimento científico. Portanto, a ciência aberta, no fundo, é tanto esse movimento quanto as práticas ou o modo não tão novo que ele propõe de fazer ciência. Para a gente implementar a ciência aberta, existe algum tipo de desafio? É algo muito fácil? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que a implementação da ciência aberta, independente do ambiente, se é na universidade, no instituto de pesquisa, ele demanda uma mudança cultural. Apesar de eu concordar com o Vivaz, com o que ele diz, que a ciência aberta, na verdade, é a ciência feita da forma correta, a gente tem visto que ao longo dos anos isso foi se modificando um pouco, porque os pesquisadores começaram a se fechar muito para si mesmo. A gente viu conforme as mudanças econômicas, porque a gente precisa também pensar que a ciência aberta é um movimento que está permeado por um contexto econômico e político que o influencia também. Então, nós vimos grandes editoras do comércio vindo para tomar o conhecimento científico como algo que pode ser comercializado, mesmo que ele tenha sido, por exemplo, financiado por um recurso público. Então, eu diria que a mudança da cultura organizacional dentro de uma universidade ou onde a pesquisa científica é desenvolvida é algo que é desafiador. Isso envolve chamar a atenção dos pesquisadores, das pessoas que estão ali desenvolvendo as pesquisas, sejam pesquisadores em formação ou aqueles já mais sêniores, para que eles reconheçam que tornar o conhecimento que eles produzem aberto e mais acessível para a população como um todo, ou até mesmo acessível para outros colegas que estão às vezes em outros países, em outras instituições desenvolvendo a mesma pesquisa, isso só traz benefícios. Mas é realmente uma mudança cultural. Como que essa ciência aberta, em termos mais práticos, ela pode contribuir para democratizar o conhecimento, Que você comentou da necessidade das possibilidades aí de você disseminar o que você está pesquisando, Na prática, como que a gente pode disseminar esse conhecimento? Quais são os movimentos que existem hoje? Acho que para demonstrar isso na prática, a gente pode recorrer para as práticas de ciência aberta, que é o que o Vivaz vem estudando especificamente para periódicos científicos. Então, uma dessas práticas é o acesso aberto. O termo e o movimento do acesso aberto, ele vem antes até da ciência aberta, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Quando nós tivemos uma mudança do impresso para o eletrônico dos periódicos científicos, e com isso um aumento na cobrança das assinaturas desses periódicos e uma dificuldade para as instituições começar a manterem essas coleções de periódicos.
já que eles passaram a ser eletrônicos, os valores altíssimos, né? E, claro, todo um ecossistema, né, de produção científica daquele momento, o que levou, então, a um grupo de pesquisadores, né, naquele momento, a buscar uma nova forma de fazer ciência e reconhecer que, se uma pesquisa ela é financiada com dinheiro público, ela precisa estar acessível de forma pública, gratuita, né? Isso significa que qualquer pessoa que acesse a página do periódico científico de acesso aberto, ela pode, sem barreira alguma, seja financeira, né, de pagamento ou mesmo de acessibilidade, a pessoa precisa ter acesso. Além disso, nós temos uma outra prática que é da ciência cidadã. A ciência cidadã é uma forma de produzir pesquisa envolvendo o que é chamado de cidadão cientista, né? Então, as pessoas comuns fazendo parte do processo científico, seja na coleta dos dados, na análise ou mesmo em todo o processo científico. Existem projetos que são inspiradores hoje no mundo todo, mas também no Brasil, que envolvem especialmente as escolas, né? Então, as crianças, adolescentes, aprendendo um pouco sobre pesquisa, fazendo parte de projetos de pesquisa e contribuindo para chegar, né, a um conhecimento novo, um conhecimento científico relevante e com impacto para a sociedade. Então, eu diria que esses são 2 exemplos, né, práticos de como a ciência aberta pode impactar a sociedade. Sim, então valorizar a iniciação científica nas escolas, na comunidade, é muito relevante, né, para essa ciência aberta, né, professora? O interessante é que o Vivaz está fazendo uma pesquisa dele em prática de ciência aberta em periódicos de Angola, não é isso, Vivaz? Sim. Quando a gente fala em países em desenvolvimento, no caso aí temos Angola, temos o próprio Brasil também, né? Sim. Existe alguma barreira para a ciência aberta em países que estão em desenvolvimento? Bom, no caso do meu país e outros da região, como Moçambique, como Guiné-Bissau, São Tomé, por exemplo, eu não diria barreiras, eu diria desafios, né? Desafios orçamentários, por exemplo, né? O orçamento que se destina para a ciência como ecossistema é ainda muito irrisório. E isto significa também que impede que algumas práticas de ciência aberta sejam levadas em conta. A ciência envolve financiamento, né? E quando o financiamento é muito reduzido, os pesquisadores e todos os demais atores ficam limitados para avançar com aquilo que se quer, que é a produção de conhecimento científico, que seja livre, que seja transparente, que seja democrático, que seja acessível a todo mundo. Então, uma das barreiras, ou se quisermos um desafio, é o desafio orçamentário. Mas também tem desafios que estão ligados à própria formação das pessoas que trabalham, os profissionais da ciência, né? Quanto à questão da ciência aberta, né? Porque cada um se forma em determinada área, mas a ciência aberta é aquela que abrange todas as áreas de formação, praticamente, né? Então, digamos que um químico formado em química, para que ele possa disponibilizar os dados, para que ele possa inserir na sua atividade algumas práticas de ciência aberta, ele precisa estar informado, precisa ter formação, né? Então, a ciência aberta envolve também essa parte. E esse é um grande desafio nos países do sul global como um todo, mas no meu país particularmente, né? O outro desafio, além do desafio orçamentário, desafio na formação, é o que um colega, esses dias ficou defendendo a dissertação, falou em vontade política, né? Que diz respeito, porque pode ter recurso, pode ter pessoas formadas e que estejam informadas quanto às práticas de ciência aberta, por exemplo, se não houver uma política, né, direcionada para esse propósito, em princípio as coisas ficam só no diálogo, né? Então, toda a estrutura, todo o ecossistema da ciência aberta envolve investimento, mas envolve também políticas que são, do ponto de vista político, definidas, né, para que tudo o resto consiga fluir. Sem isso, não se consegue falar em ciência aberta como tal. O envolvimento de todos é muito importante, né? E de quem consegue ter a tomada de decisão é mais importante ainda, Sim. né, Vivaz? E pensando aqui no nosso cenário, professora Paula, gostaria que você comentasse sobre as principais estratégias que a Universidade Federal do Paraná está
desenvolvendo, né, para promover as práticas de ciência aberta aqui no nosso cenário, né? Eu acho que na UFPR é imprescindível citar duas unidades, né, da instituição que foram pioneiras na questão especialmente do acesso aberto. A primeira delas é o Sistema de Bibliotecas da UFPR e a segunda é o Centro de Computação e Software Livre, o C3SL, do Departamento de Informática. Juntas, essas duas unidades criaram o que foi o primeiro repositório institucional, digital institucional do Brasil, utilizando o software DSpace, que é um software livre, né? Então, toda a concepção do nosso repositório digital, ela foi focada já nos princípios, né, nas dimensões da ciência aberta. E esse ano, o repositório ele completa 20 anos, esse ano ele está completando. Então, é um marco muito importante para a instituição e posiciona o UFPR como essa instituição que se preocupa também com o acesso aberto. Por outro lado, nós temos ações individuais, né, de programas de pós-graduação ou projetos de pesquisa de professores, e aqui eu destacaria alguns projetos da UFPR Litoral focados em ciência cidadã. Um orientando de graduação, na monografia dele no ano passado, ele fez um mapeamento inicial de alguns desses projetos, né? E a UFPR Litoral, eu diria, que se sobressai nisso, né? Com projetos, inclusive, em parceria com a NASA, né? Então, a gente tem iniciativas de ciência cidadã envolvendo, né, as escolas e outras instituições. Hoje, há um projeto também que ele é vinculado à Fundação Araucária, como um NAP, né, que também tem uma relevância bem importante para o nosso estado, focado na ciência cidadã. Aqui no âmbito do nosso programa, né, nós temos incentivado, né, os nossos alunos com relação às práticas de ciência aberta, por exemplo, né, nas nossas normativas, incentivando o compartilhamento de dados, mas também com disciplinas sendo ofertadas para orientar e dar a conhecer aos estudantes o que é a ciência aberta, quais são essas práticas, incluindo na disciplina de metodologia a questão da gestão dos dados científicos de pesquisa, ainda que inicialmente, né, para orientar os alunos, esses pesquisadores em formação, para que eles possam também colocar em prática nas suas pesquisas, né? Esse ano já é o 3º ano do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, né, que é o projeto ao qual o podcast está vinculado, que é coordenado por mim e pela Caroline Lima, que é bibliotecária do Sistema de Bibliotecas. Então, nós iniciamos esse projeto com o intuito de disseminar as práticas de ciência aberta, mas especialmente relacionadas à gestão de dados, né, gestão de dados de pesquisa, e também da divulgação científica. Porque quando você perguntou da questão do impacto, né, uma das formas de levar, né, o conhecimento científico às pessoas em geral, né, à comunidade, é por meio da divulgação científica, que também não deixa de ser uma prática de ciência aberta, uma vez que é uma forma, né, de dar a conhecer o que nós temos feito dentro da universidade. Porque eu acho que é importante a gente sempre destacar que nada do que é feito dentro da universidade é para ficar aqui dentro, né? Tudo é feito com o objetivo de alcançar a sociedade de alguma forma e sempre alcança. Talvez nem sempre é divulgado amplamente como deveria, mas a divulgação científica e também outras ações de ciência aberta possibilitam que a gente faça isso de uma forma mais coordenada, mais orgânica, e com o objetivo, né, de chegar a essas pessoas e disseminar o conhecimento produzido aqui. A gente está falando de uma acessibilidade à prática da ciência que está no nosso cotidiano, né, Paulo? E a universidade, ela já tem esse mote de ser uma universidade para todos. Então, meio que solidificar ainda mais esse posicionamento da Universidade Federal do Paraná, né? Professora Paula, poderia até mesmo falar a respeito das disciplinas que você dá, né, a gestão de dados científicos, a questão da ciência aberta, né? O privilégio e a oportunidade que a gente tem como pesquisadores dentro do programa conhecer e saber como colocar em prática nossas pesquisas. Isso tem sido incentivado cada vez mais para os programas de pós-graduação, mas também para os cursos de graduação, né? Porque todos os cursos têm a disciplina de metodologia da pesquisa. Quando nós falamos
de muitas práticas de ciência aberta, elas estão relacionadas ao fazer ciência, ao fazer pesquisa, e elas têm alguma aderência, né, ao escopo dessas disciplinas. No nosso programa, a gente iniciou incluindo no regimento um incentivo para todos os mestrandos e doutorandos ao finalizarem, né, na verdade ao decorrer da sua pesquisa, para que façam seus planos de gestão de dados e compartilhem os dados, aqueles dados que é possível compartilhar, né, os dados das suas pesquisas em repositórios abertos. E é importante frisar que a UFPR tem um repositório de dados, né, chamado Base de Dados Científicos da UFPR, e é pioneira, inclusive, entre as universidades brasileiras, né, foi o primeiro repositório de dados em universidades brasileiras. As disciplinas, né, foi algo que foi acontecendo ao longo do caminho e muito relacionado ao meu envolvimento com a temática como pesquisadora, né, como alguém que defende a ciência aberta. Então, anualmente eu tenho ofertado a disciplina Práticas de Ciência Aberta, onde a gente passa, né, pelo conhecimento de cada uma dessas práticas. No ano passado, nós ofertamos também uma disciplina especificamente sobre gestão de dados científicos de pesquisa, para orientar, então, os pesquisadores em informação sobre esse passo a passo, né, para toda a gestão dos dados. O Vivaz comentou dos 2 cursos que ele participou, que também fizeram parte desse projeto de extensão. Então, foram cursos de extensão, o primeiro focado em como elaborar um plano de gestão de dados e o segundo na gestão de dados científicos de pesquisa na prática. Excelente! E para além do entendimento desses profissionais e pesquisadores da ciência aberta, eles também são seres humanos como a gente. Então, o que a gente vai pedir para os nossos entrevistados hoje é que eles também nos deem indicações culturais, educacionais, que a gente possa usufruir também lá fora, né? Pensando assim que os nossos ouvintes gostam de saber que livro, que documentário, que filme que eles apreciam. Então, gostaria de ouvir, Vivaz, de você uma indicação cultural ou um outro recurso que você considere interessante compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores, e depois a professora Paula também pode nos dizer o mesmo. Bom, em relação de indicação, já que estamos falando de ciência aberta, eu indicaria os cursos que eu acabei de referir há pouco tempo, né? Que são oferecidos pela Fiocruz e aqui pela UFPR. Obrigada, Vivaz. Professora Paula. Eu vou indicar um filme que eu assisti ontem, Divertidamente 2. Gosto muito de animações e essa em especial nos mostra a importância do equilíbrio das nossas emoções, né? Então, seja na academia, seja pessoalmente, acho que de uma forma divertida, né? Esse filme nos mostra isso e é bem interessante para o momento de relaxar com a família, com os amigos. Todo mundo pensa que o termo ciência, ou estudar, ou trabalhar com a ciência é uma coisa chata. A prova está aqui que nós gostamos de animação, nós somos pessoas que buscam cultura, se divertir também. Então, a ciência ela é aberta porque tem pessoas que trazem bagagem cultural, bebem de outra fonte, né? E todas essas recomendações feitas pela professora Paula e pelo Vivaz, vamos deixar aqui também na descrição. E queremos muito agradecer a vocês, agradecemos a professora Paula, agradecemos ao Vivaz, foi uma conversa muito enriquecedora, né? E aguardamos vocês aqui mais vezes, né? Queremos conversar mais sobre ciência aberta, né? Ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre sua pesquisa, os resultados, né? Que você vai conseguindo com sua pesquisa e também sobre as práticas que cada vez mais nós temos aqui no nosso programa, professora. É isso, agradeço também, né? Faço das palavras do meu colega as minhas. E a gente chega ao fim, então, de mais um episódio do podcast da revista A2Z, né? Que é uma ação aí do projeto de extensão de ciência aberta e gestão da informação científica, né? Um projeto da Universidade Federal do Paraná. Na descrição aqui do vídeo, né, vocês terão os contatos dos nossos entrevistados, link para encontrar a revista A2Z, né, que é o nosso periódico científico interdisciplinar, né, de acesso aberto do programa de pós-graduação e gestão da informação da Universidade Federal do Paraná. Também visite o nosso site revistas.fpr.br/A2Z. E nas redes sociais, nos maiores agregadores de podcast, estamos lá como... Revista A2Z. Muito obrigado, Diogo. Revista A2Z, lembrem sempre, é Revista A-T-O-Z. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, obrigado aos nossos convidados. Esperamos você, internauta, ouvinte, para o nosso próximo episódio. Até mais!